Muito bem, gente, vamos falar hoje sobre diálogo, né? É uma palavrinha muito interessante, né? O diálogo é algo necessário e algo vital para os relacionamentos, né? E para dar uma introdução ao nosso tema, eu gostaria aqui de fazer algumas perguntinhas para reflexão, tá bom? Você responde no pensamento aí, tá bom? Você que está com a família reunida, isso é fantástico, né? Para a gente poder... se sinta que você está numa sala de uma sessão, numa terapia. Tem muitas pessoas que têm medo de terapia e acham que não precisam de terapia. Querido, você que é habitante desse planeta, está no século XXI, está vivendo nesse momento globalizado de pandemia, você precisa de terapia. Não, eu não preciso, querido. Quem dera todos nós pudéssemos ter um tempo com um psicólogo para conversar, para dialogar, apertar os parafusos, né? Eu muitas vezes relutei com isso e tive prejuízos, tá? Espero que você não cometa os mesmos erros que eu, tá? Todos nós seria saudável, assim como nós vamos no médico ver problemas no corpo, a gente precisa ir no médico também ver problemas da mente, tá bom? Então vamos lá, perguntas rapidinhos para você pensar, refletir. Não precisa responder para o maridão, para a mulher, para os filhos aqui, tá? Primeira pergunta. Realmente você se interessa em ouvir a opinião do seu parceiro sobre os seus problemas? Você se interessa em saber os problemas e querer resolver? Ou você é aquele que fica fugindo? Tá bom? Outra perguntinha. Você pensa antes de falar para não falar algo que não deveria ter dito? Lembrando que as palavras jogadas aos ventos são iguais plumas, né, que são espalhadas pelo vento e depois para voltar, para pegar de volta é complicado, né? Você pensa antes de falar ou vai soltando? Eu sou real, pastor, eu sou autêntico. E porque você acha que é real e autêntico, você tem o direito de ferir as pessoas. E não é bem assim, tá? Tome cuidado para falar. Antes de falar, pense, respire, tá bom? Porque as palavras, elas machucam, né? Eu lembro de uma história que meu irmão contou uma vez, né? Que meu pai foi duro com ele, com as palavras, né? E aí meu irmão falou assim, Adriano, eu preferia que ele tivesse me dado um soco, porque as palavras doeram mais do que se ele tivesse batido, tá? Então lembre-se disso. Pense antes de falar. E se você pensa antes de falar? Então, já estou dando dica aí. Outra perguntinha. Nos diálogos que você tem desenvolvido com o seu parceiro, né, o seu cônjuge, né, você evita condenar, criticar. E quando eu falo criticar é de forma negativa, tá? Porque muitas vezes quando nós vamos conversar, nós queremos ganhar a conversa. Não, eu tenho razão. Não, porque eu fiz isso, porque você fez isso. Não, eu fiz dessa maneira, eu sou desse jeito, porque fulano. A gente tem a síndrome de Adão, né? Então, quando você vai conversar, o teu foco está em querer ouvir e resolver o problema ou mostrar que você tem razão? Isso você precisa parar para pensar, tá bom? Eu aprendi uma coisa, eu não lembro quem falou isso para mim, né? Mas ficou marcante. Quando existe um problema e você vai agora querer conversar, porque conversando que a gente se entende, não é assim o ditado, né? Então, quando você vai conversar, você tem que entender o seguinte: existe um problema e vocês vão querer resolver o problema. Você tem que partir do pressuposto que você possa estar errado. Mas quando nós vamos conversar com os outros sobre um problema, a gente parte do pressuposto que eu estou certo e que ele ou ela está errado. Mas não deve ser assim, tá bom? Outra perguntinha aí, olha só. Procuro reservar sempre um tempo para conversar, dialogar com o meu parceiro, o meu cônjuge? E vocês têm um momento do dia para trocar uma ideia, para conversar? Eu sei que a rotina para muitos é complicado, mas querido, da mesma forma que você investe na tua casa, investe no teu trabalho, investe nos teus estudos, você que é casado ou vai se casar, você precisa investir no teu casamento, investir na tua família. Você precisa de tempo para conversar com a esposa, com o marido, você precisa de tempo para conversar com os filhos. Isso é investimento e algo necessário. Entende? Assim como você come e você tenta suprir as suas necessidades, dialogar com a família é suprir as necessidades da família. Mas tem muitos casais, muitas famílias que não conversam, não tiram tempo para trocar uma ideia. Tá bom? Pense nisso.
Outra perguntinha. Tenho facilidade de admitir meus erros? Aí volta naquilo que eu falei, né? Uma coisa que eu aprendi, assim, acho que cedo, né? Eu não sou exemplo para todo mundo, né? Eu aprendi a admitir meus erros. Reconhecer que você está errado é um grande passo para o crescimento, sabia disso? A vergonha, interessante, né? Existem diferença entre vergonha e culpa, né? A vergonha ela pode ser positiva, porque a vergonha expressa em nós um erro. Culpa é ficar nutrindo o erro, entendeu? Então, se você estiver envergonhado por uma situação, aprenda com a vergonha e melhore. Agora, se você está se sentindo culpado, é porque de alguma maneira você está querendo segurar o erro. Se foi envergonhado, se sente culpado, mas não quer se livrar da culpa. Tá? Então, admitir o erro é um grande passo. Tá bom? Outra perguntinha. Procuro entender o que o meu cônjuge, né, a minha família, está dizendo e por que está dizendo. Isso é importante. Comunicação, um primeiro passo da comunicação é entendimento, né? Ser entendido. Né? Ser entendido e entender o outro é fundamental. Tá? E a última perguntinha, né? Ceder e perdoar são armas, né? Ou ferramentas, que posso dizer assim, que eu uso no meu relacionamento familiar? Ceder, perdoar é algo necessário. Veja, é algo obrigatório num cristão e algo necessário para as pessoas que não são cristãos, mas querem ter uma família feliz, né? Ceder. Né? Às vezes eu gosto do amarelo, mas minha esposa quer o rosa. Gente, se aquilo não vai interferir grande coisa na minha vida, no meu trabalho, no meu desenvolvimento, deixa pintar de rosa, tá bom? Então são coisas que a gente precisa aprender a ceder, tá bom? Então, são perguntas para a gente abrir o nosso tema. E agora eu quero ir para o texto bíblico para a gente começar a conversar. Deixa eu pegar aqui onde eu anotei meu texto bíblico. Cadê meu texto bíblico aqui, gente? Achei. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Deixa eu abrir aqui rapidinho. É tanto botão aqui. Lá vai. Bíblia. Beleza. Tá aí na tela. Nós vamos para Tiago. Tiago, aqui. O Tiagão. Nós vamos capítulo 1, verso 9. Diz assim. Capítulo 19, perdão. 19. Aqui. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para quê, gente? Ouvir. E tardio para falar. E claro, né? Tardio para irar-se. Mas aqui é interessante, né? Esteja pronto para quê? Ouvir. Temos 2 ouvidos, né? E uma boca só, né? Então precisamos desenvolver esta questão aqui, tá? Temos que estar pronto para ouvir. É fundamental. E depois, quando possível, no tempo certo, falar. Tá? Existem vários outros textos falando sobre essa questão de comunicação, tá? Mas eu não vou aqui dar uma suma teológica para vocês. A intenção dessa série é ser bem prático. Então vamos lá para as nossas considerações. Eu falei na semana passada que nós somos diferentes. Né? Temos culturas diferentes. Lembra da bagagem que eu falei para vocês? Que cada um chega com uma bagagem cultural, educacional. Somos diferentes na maneira de expressar, nos nossos gostos, né? Na maneira como a gente vê o mundo, né? E a gente precisa a conhecer o outro, né? Se conhecer, e nada melhor que ter um bom diálogo. Porque veja, eu lembro que quando eu fui conhecer a família da minha esposa, eu assim tomei um susto, né? Porque é um susto, vou falar baixinho para minha sogra não ouvir, né? Eles falam muito alto, gente, meu Deus. E eu assustava com aquilo, eu achava estranho, né? Até hoje eu falo, a minha Poliana é professora, né? Então ela precisa falar alto, né? Para ser bem entendida e ouvida, né? E às vezes eu tô do lado dela e falo assim, amor, baixa o volume. São coisas diferentes, né? Eu tenho uma situação que ela estranhou. É a minha gesticulação, né? Às vezes a minha entonação de voz, que eu fico meio assim, ela já começa a ficar com medo, né? Então, que existe diferença de volume e entonação, tá? O meu gesto, o meu olhar. Então isso para ela dizia algumas coisas, né, que para mim era normal, com meu pai, com minha mãe.
Vocês estão percebendo? Pessoas diferentes que se comunicam diferente. Pessoas que querem dizer X, mas a pessoa entende Y. Pessoas que falam uma coisa e outras entendem outra. Né? Então veja, para resolver tudo isso, o diálogo é fundamental. Precisamos conversar. Deus é um Deus que ele fala assim, vinde, arrazoemos, vamos trocar uma ideia, vamos conversar, né? E isso é importante a gente saber. E os maiores problemas relacionados ao casamento, gente, é porque as famílias não conversam, não há diálogo. Então hoje eu quero mostrar alguns problemas do falso diálogo ou a falta de diálogo e depois nós vamos partir para a solução. Tá bom? Então vamos lá. O que é importante? Importante saber o seguinte. Comunicação não é apenas falar. Comunicar-se bem, isso faz parte. Falar é um processo, mas você pode se comunicar através da escrita e outra, você pode se comunicar através de gestos, ok? Então a comunicação, parte da comunicação é não verbal, é os gestos ou escrita, né? Ou falada. Mas nós muitas vezes paramos nisso. Mas uma comunicação, para ela ser efetiva e boa, precisa ter entendimento. Então eu falo A, o receptor agora da mensagem tem que entender A. Porque não adianta eu falar uma coisa e a pessoa entender outra. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que estar prontos para quê? Para ouvir. E esse ouvir, gente, não é apenas ouvir e sair por aqui, né? É ouvir com entendimento, né? Você vai encontrar várias vezes no Apocalipse, né? Aquele que tem ouvidos, ouça, né? Esse é o ouvido do entendimento, é prestar atenção, raciocinar, compreender, pensar, pesar, ok? Então, para ter uma comunicação eficaz, não é apenas você saber se gesticular, o importante é que também o receptor da mensagem entenda o que você está fazendo isso. E para que isso aconteça, quem emite a mensagem precisa ser, de alguma forma, compreensível. E existem algumas coisas que nós fazemos que isso constrói-se uma barreira que o receptor não consegue entender. Quer seja os gestos, quer seja a voz muito alta, quer seja as palavras erradas, a imposição. Isso então constrói uma barreira para que a pessoa, o receptor, não entenda a mensagem. Então vamos lá, vamos tentar desmiuçar isso daí. Uma coisa interessante, ó. Na comunicação existe assim um processo. Olha só, eu vou ler aqui, ó. Lembre-se que a comunicação é simplesmente o meio de conhecermos melhor um ao outro. Quanto maior a capacidade de comunicação, mais profunda a satisfação do casal no relacionamento. Duas pessoas vivendo muito próximas mostrarão suas diferenças. Né? E se essas diferenças não forem discutidas, inevitavelmente levarão à confusão e ao conflito. E é verdade. Tem muitas pessoas brigando, casais, família, porque não se entendem, são diferentes. E o diálogo precisa ser construído de uma maneira em que todos possam entender. Tá? Então vamos lá. Falar e ouvir e o mesmo... Peraí, estou lendo aqui. Ó. Tá, não vou falar essa parte aqui, tá? Acho que não precisa. Então veja, há uma necessidade de compreensão na nossa conversa. Então eu quero partir aqui em coisas que você precisa evitar na sua comunicação com o seu marido, com a sua mulher e até com seus filhos. Ó, primeira coisa que você precisa evitar quando você vai conversar, tá? Exigências. Você começa a exigir as coisas, né? Eu sei que tem horários e momentos, situações que você tem que exigir, né? Mas quando você vai conversar sobre uma situação, você vai discutir um assunto com a família, quando você faz exigências, cria-se certas barreiras, né? Tipo assim, para de me perguntar onde eu vou, não quero que faça isso, não, eu quero dessa maneira. Então você exige. E essa exigência faz com que quem está recebendo a mensagem se sinta manipulado, se sinta oprimido. Então, evite esse tipo de coisa, o exigir, né? Exigir as coisas. Né? O pedir, ele é mais bonito. Né? Você poderia, né, por exemplo, pare de falar dessa maneira, eu não gosto. Não toque nesse assunto, eu não quero. Então, você está exigindo.
Eu vou dar um exemplo, mas um exemplo mais tranquilo. Você poderia evitar de tocar nesse assunto. Você poderia falar de uma maneira mais baixa, mais branda. Você está percebendo a diferença do pedido e da exigência? Porque a exigência faz com que o receptor da mensagem se sinta oprimido, menor, pequeno, né? Então, tome cuidado com a maneira como você se expressa. Muitas vezes você não é mal. Você não é mal, ditatorial, né? Você não é um ditador, pode dizer assim, ditatorial. Você não é um ditador. Mas quando você faz exigências e ainda com gestos, aquilo causa uma opressão na pessoa. E a comunicação, ela não é boa, né? Outra coisa, a acusação, né? Ah, você é o problema. Não, é por causa disso, é porque você fez isso, é porque você fez aquilo. Não, tá desse jeito, é porque você fez isso. A acusação é tremenda. Então, quando for conversar, dialogar, evite essa questão de ficar acusando. Não adianta, gente. Veja, existe o problema. Você acusar quem causou o problema não elimina o problema. Tá entendendo? Então, o problema ele precisa ser resolvido, né? E as partes que estão envolvidas entenderem que existe um problema e como resolver. Não adianta chorar pelo leite derramado. Né? Você com certeza já usou essa frase. Então, acusar quem é o culpado não resolve o problema, não vai trazer de volta. Né? Então, a conversa, o diálogo sem acusação constrói pontes para resolver o problema. Agora, quando você faz a acusação, aquilo destrói as pontes para a resolução. Tá? A crítica, né? Ah, eu não gosto disso porque você é muito chato. Ah, você é muito ignorante. Não, olha você como é estúpido. Olha só como você é um jeca, se veste desse jeito. Olha só o teu cabelo, olha como você é fedido. Né? Tem essas coisas, né? Tem certas verdades que elas não precisam ser ditas. Né? Nem sempre dizer a verdade é ser honesto. Não, vou reformular. Nem sempre dizer a verdade é moral. Ela pode ser imoral. Né? Então, se você, a tua esposa, né? Vou dar a sugestão. Amor, eu estou bonita e eu vejo que não tá legal. Eu falo, não, você tá feia. Olha o teu sapato. Não, eu falo assim, amor, tá legal, mas poderia ficar melhor se você trocasse isso. Quem sabe fazer assim. Tá? Sugestões. Em vez de você criticar, você dar sugestões. Veja, gente, são coisas pequenas do dia a dia que pode construir pontes, né? Melhorar o relacionamento. Tá? Então, quando você for pensar em criticar o teu marido, o teu filho, a tua esposa por uma situação, lembra que eu estou falando. Dê sugestões. Amor, vez de você não poderia no arroz colocar um pouquinho menos de sal? Né? Flor, a hora que você for lavar minha roupa, você poderia dar atenção nessa peça, fazer dessa maneira? Né? Porque eu já vi gente brigando porque a mulher lavou de um jeito que o cara não gostou a roupa, ou passou a roupa do jeito que não gostou, aí vai lá crítica, você é estabanada, você é porca, você é um bruto, você é um cavalo, e aí vira só problema. Então, em vez de criticar, né, sugira algo. Tá bom? É uma dica que eu estou dando aqui para vocês. Outra coisa. Ameaças. Nossa, tem muito isso. A gente vai conversando, tem um problema. Né? Se você fizer isso, eu também vou fazer tal coisa. Não, você fez isso tal, e eu estou vendo, eu vou fazer também. Não precisa ameaçar. Pagar o mal com o mal não vai resolver. Ameaçar o teu marido, ameaçar o teu filho, né? Olha, se não fizer isso, vai apanhar. Se você fizer isso, eu também vou fazer isso. Né? Você está mostrando que você é tão ruim quanto ele. Entende? Então, ameaças. Veja, não é o papel. O único que ameaça é Satanás. Olha que coisa forte que eu estou falando para você. Deus tem uma ameaça, Deus tem ameaças, né? Mas para o bem. Olha, se você fizer isso, você vai morrer. Não faça isso para que não morra, faça isso para que viva. Né? Tem até um tom aí de conselho, mas soa um pouquinho com ameaça. Mas enfim, não se utilize dessa ferramenta, ameaçar para tentar corrigir a pessoa. Não dá certo. Você é maridão que tem esse costume de ameaçar a tua mulher porque ela fez isso, ou se ela fizer isso. Se você for na casa da sua mãe, eu vou fazer isso também.
Ah, se você for jogar futebol, eu vou fazer tal coisa também. Não faça isso. Não adianta. Não, converse. Ah, você quer ir no futebol? Mas veja, nós não combinamos que faríamos outra coisa? Se você for no futebol, eu vou ficar triste com isso. Mas por que você vai ficar triste? Eu tô lá com meus amigos, qual o problema com isso? Não, sabe por quê? É porque eu queria um tempo junto com você. Eu queria sentar no sofá, a gente assistir uma novela, sei lá, tô falando novela, uma série, um filme, ou ler um livro junto. Enfim, eu queria ir com você lá na sua mãe, na minha tia, no mercado, né? Então, em vez de você jogar bola, passe esse momento comigo. Olha que diferente. Isso também pode ser invertido, né, com a esposa, né? Existem N exemplos aqui, né? Então, cuidado. Ameaçar o próximo não leva a nada. Não leva. Em vez de você construir uma ponte para um bom relacionamento, você está destruindo. Tá? Outra coisa, a questão da punição, né? Tipo assim, você fez isso? Né? Então eu vou fazer tal coisa. Eu vou fazer, né? Você fez isso? Descobri que você fez? Então toma, eu vou pagar com a mesma moeda. Essa questão de punição também não leva a nada, gente, porque a gente está vivendo o olho por olho, dente por dente do Antigo Testamento, que nem era uma lei divina, né? Era uma lei que se usava, lei de Talião, né? Talião não, Talião, né? Que se usava entre as nações ali, né? Então, dente por dente, olho por olho, isso aí não é cristão, não é bíblico. Não adianta ficar ameaçando. Vou punir você. Você fez isso comigo? Então, há uma semana sem ter relacionamento íntimo. Você fez isso? Então, eu estou um dia sem conversar com você. Não, eu não vou fazer comida para você. Não, eu não vou comprar tal coisa para você. Para com isso. Esquece isso. Chega disso. Você quer ter um casamento feliz? Você quer ter uma família feliz? Então pare de fazer as mesmas coisas que você faz. Se você não tem uma família feliz, é porque você está fazendo coisas erradas. Eu estou aqui sugerindo, não sou perfeito, minha família tem muita coisa para melhorar, eu preciso melhorar muito, mas o conhecimento nos liberta. Então, se você até hoje fez da sua maneira e deu no que deu, que tal mudar? Se até hoje você puniu, se até hoje você ameaçou, se até hoje você criticou, se até hoje você fez exigências e não deu certo, então bora lá mudar, ok? Então fica aí a dica para vocês, tá certo? Quando você faz esse tipo de situação, você exige, você critica, você ameaça, você pune, cria uma atmosfera desagradável, substituindo a alegria e a segurança do relacionamento por tensão, ansiedade e discórdia e desconfiança. Vira um climão terrível. O que mais? Não são eficientes na solução dos problemas. Não são mesmo. Que vai dar mais confusão. Outra coisa, fazer esse tipo de coisa, né, cria uma falsa sensação de que o problema foi resolvido. Porque você vai lá, exige, você critica, você fala, aí a pessoa ouve, né, fica aquela tensão, aí cada um vai para um canto, e aí finge que não tem mais nenhum problema, ninguém mais toca no assunto, mas a ferida está ali no coração. A ferida está ali. E eu conheço casos de feridas que foram escondidas por dias, meses, anos, décadas, que depois que quando ela é vista, o estrago já está feito. Maridos desesperados porque maltrataram, não ouviram o problema, não quiseram conversar. Mulheres que não deram atenção para certos problemas, foram escondendo a sujeira embaixo do tapete, né? Achando que tinha, não, ele não está tocando, não, ele até esqueceu da conversa, não, ele esqueceu do assunto, deixa para lá, não quero reviver os mortos. Num relacionamento, a gente tem que enterrar os mortos, isso é verdade, mas tem muito zumbi. Tem muito relacionamento com vários zumbis aí, que não morreram, estão lá ainda, vivos e mortos. Então a gente tem que enterrar realmente os mortos. E como você enterra? Esquecendo o problema? Não tocando no assunto? Que isso? Não, é tocando. Querido, você falou isso e me ofendeu. Você falou isso na frente das meninas lá, da minha família. Isso foi muito, doeu demais.
Mulher, eu tenho chegado em casa e visto que você não tem me ajudado nisso, olha, você não tem feito aquilo que eu pedi para você, olha o jeito que você está tratando nosso filho, isso está me machucando, vamos conversar. Então, perceba que esconder o problema, evitar falar do problema, não resolve. Pelo contrário, vai nutrir um sentimento de ódio, de desconfiança, de insegurança. E chega um momento que não tem relacionamento que aguente. Não tem. Não tem. E eu vejo muitos casais aí com 20, 15, 30 anos casados sofrendo. E aí quando as pessoas vêm perguntar de casamento, fala, casar pra quê? Não, é só sofrimento. Porque não estão vivendo o plano de Deus. Continuam sendo egoístas, querendo ser alimentados com prazer e alegria, mas não estão dispostos em dar alegria, dar amor, carinho e ceder. Cuidado com isso, viu, gente? E outra coisa, a questão nesse clima, nesse tipo de coisa, né? As palavras, como eu falei para vocês, elas envenenam o relacionamento. Elas envenenam. Então, quando você for soltar palavras para o teu marido, para o teu filho, para a tua esposa, pense antes. Em vez de ser palavras que envenenam o coração, que sejam palavras que adociquem a vida. Então saiba, pense bem antes, Peça ajuda, fala, amor, eu estou querendo dizer algo para você, mas estou tentando achar palavras para não te machucar. Mas o que você quer dizer, amor? Não, eu tô pensando nisso, e eu queria que você fizesse isso. Então, veja, precisa ter essa cumplicidade entre vocês. Porque olha só, vamos lá. Presta atenção que eu vou falar aqui para vocês. Aqui, homem e mulher. Homem e mulher, gente, não foi feito só para sexo, tá? O sexo é como se fosse um cabo de conexão USB. Então vamos lá. Então você tem um computador, você tem o carregador do seu celular, né? Então você pega o celular e aí você tem o cabo USB. Aí você vai conectar. Imagina, tá conectando aqui, Tá conectando. Muito bem. Não adianta nada você conectar se as informações não passam entre o cabo, ok? Se a energia não sustenta o celular ou vice-versa aqui, tá? Então o sexo, muitas pessoas acham que com o sexo resolve tudo, e não é assim. O sexo é apenas uma intimidade para conexão, para que agora quando eles estão conectados juntos, assim conectados, através das trocas de informações, eles se tornem realmente uma carne só com Deus. Tá bom? Tem muito marido, que acha que, ou a mulher, que acha que tudo resolve cedendo no sexo. Ou o marido, não, se eu fiz sexo com ela, tá tudo certo. Não tá certo, não. Tá? E eu tô falando aqui talvez para um jovem que tá querendo casar, achando que a solução da vida dele é o sexo. Querido, não é isso. Um dia eu quero falar só sobre isso, tá? Mas o sexo é apenas um pedaço do casal, tá? Porque antes do sexo vem o companheirismo, vem a amizade, vem a conversa, o diálogo, tá bom? Então cuide com isso com muito carinho. Muito bem, agora eu vou para a parte final, que são conselhos, Já dei vários conselhos, mas eu quero terminar rapidinho aqui, tá? Como então reparar brechas, Já falamos várias coisas, mas elabore com o seu cônjuge, o parceiro tal, uma solução que funcione para os dois. Nós temos um problema. Qual o problema? Nossa filha está mal educada. Ela está brincando, falando palavrões. Então vamos conversar? O que nós podemos fazer? Você pode fazer isso e eu faço isso. Você concorda? Não concordo. Eu acho que deveria ser assim, assim, assado. Então existe um problema. Vocês conversam entre vocês e aquilo que ficar bom para os dois, então pratique. Tá bom? Existe muitas vezes nessas resoluções de problemas em que o maridão vai lá, não, tem que ser assim, vai fazer assim. E a mulher fala assim, não, mas veja bem, não, eu fui criado assim, minha mãe falou assim, meu pai falava assim, e é assim que vai ser. Querido, para de ser tapado. Falo com muito carinho para você aí que está me assistindo. Que se você foi criado assim, com teu pai, com tua mãe, isso é problema seu e do seu passado. A partir do momento que você agora está com uma nova família, esses problemas, eles precisam ser resolvidos. Tá? Muitos falam assim, mas eu não tive amor, não tive carinho, não tive isso com meu pai. Ok, não teve, mas agora você tem a oportunidade de fazer diferente.
Tá? Então pare com essa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, Gabriela, né? Pare com isso. Tá? Ainda mais que você é cristão, que você tem a graça, tem o Espírito Santo que pode mudar. Então o passado, a educação que você teve com os seus pais, tal, Cristo agora ele vai te dar o poder para você mudar essa situação. Passado é passado. Passou, beleza. O que eu posso fazer melhor hoje com a minha esposa? Ouve ela. Ela também tem experiências. Ela também tem coisas para dizer. E vice-versa, gente. Né? Às vezes a mulher fala assim, não, é assim, a comida eu faço desse jeito. Não, a casa é assim, eu faço, a casa eu mando. Não é bem assim. Conversem. O que tiver bom para ambos os lados, então façam. Né? Não fique exigindo que a sua ideia é melhor. Não, façam, experimentem, né? Quem sabe um dia chega num acordo aí, né? Eu tô falando aqui e fico lembrando de coisas que aconteceram no meu casamento, né? Coisas que eu impunha, né? Não, amor, tem que ser assim. E ela falava, não precisa ser assim. Né? Então, e hoje eu vejo, falo, não, tem coisas que ela é melhor que eu nessa situação. Então, amor, resolve pra nós. O que você acha? Eu acho, amor, se você fizer assim, 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 daria melhor. Falou, opa, então eu vou fazer dessa maneira. Ok? Vamos lá, rapidinho, para terminar aqui. Ouça os seus próprios sentimentos. Por exemplo, tem um problema. Você está magoado. O teu marido, a tua esposa, o teu filho fez alguma coisa com você. Você pediu para ele fazer algo, mas ele fez algo diferente. É natural que a gente vai lá e tenta resolver. Como assim que você não fez? Por que você fez desse jeito? Eu mandei você fazer dessa maneira. Então, pare e reflita. Eu estou chateado. Estou sentindo traído, estou me sentindo com raiva, estou me sentindo triste por essa situação. Então pense, reflita no teu sentimento, coloque no papel, na cabeça. O que eu estou sentindo agora? Eu estou sentindo que eu me senti traído, eu estou com raiva, estou muito triste pela situação. Opa, coloquei meus sentimentos para fora. Agora você tem que fazer o seguinte, agora você precisa saber por que fulano não fez aquilo que você pediu. Aí você vai chegar a conversar com a pessoa. Fulano, lembra que eu pedi para você fazer isso, isso, isso? E você fez assim. Eu estou sentindo traído, triste e com raiva. Agora eu quero saber por que você não fez dessa maneira. Por que você fez de outra maneira? E ouça a pessoa agora. A pessoa ela vai dar uma satisfação. E aí, interessante, você jogou o mico para ela, né? Ela vai falar assim, poxa, aquilo que ele pediu para mim era importante. Ele está se sentindo assim, assim e assado. Então a pessoa vai falar assim, poxa, mas eu não fiz fulano desse jeito porque eu pensava que dessa maneira seria melhor. Eu não sabia que ia te machucar desse jeito. Porque se eu soubesse que ia te machucar desse jeito, eu teria feito assim como você falou. Mas eu pensei que fazendo assim seria melhor, então me perdoe. Olha aí, gente. Então, quando você chega para conversar com o teu cônjuge, com a tua mulher, tua esposa, teu filho, e não critica ele porque ele fez errado, ou não oprime, ou pune, ou ameaça, mas diga o sentimento primeiro. Fala, filho, é o seguinte, filhão. Ou lembra que o pai falou para você, cara, não faz assim, assim, assado, lembra? Agora você fez assim, filhão. Eu tô me sentindo assim, 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 cara. Agora eu quero saber de você, cara. Por que você fez assim? Entendeu? Joga o mico para ele. Porque aí você está construindo uma ponte para resolver um problema. Você não está destruindo o relacionamento. Tá bom? Então, fica a dica aí. Outra coisa. Quando for conversar, né, eu já falei, né? Faça pedidos. Você poderia fazer assim? Olha, eu gostaria que fosse assim, né? Você teria como você fazer dessa maneira, né? Lembra que eu falei com a exigência, antes de exigir alguma coisa? Falou, amor, você poderia lavar para mim essa roupa aqui? O maridão, você poderia comprar isso aqui para mim? O maridão, você poderia pagar? Ou a mulher, enfim, você poderia, você teria, poderia, teria, tem outros, eu não sei como chama essa expressão, essa forma verbal, mas esqueci, enfim. Então, em vez de fazer exigência, faça um pedido. Poderia, teria como, seria melhor, poderia fazer assim, tá bom? Então fica aí a dica aí, ok? Muito bem. E terminando, vou ler rapidinho aqui para você guardar no teu coração. Então vamos lá. Esforce para melhorar.
Você precisa melhorar. Em nome de Jesus você vai melhorar. Então se esforce. Aprenda a conceder e a ceder. Procure compreender. Dê ao seu cônjuge apreço, dignidade e importância. Seja realista e incentivador. Saiba guardar confidências. Espere pelo momento certo. Compartilhe seus sentimentos. Evite adivinhações, né? Responda para mostrar que está sentindo. Seja franco, ok? Com seus sentimentos. Bom, gente, era isso que eu gostaria de trazer nesse momento. Tem muita coisa para falar, mas nós vamos construir um lar feliz aí, tá? Entenda aqui que eu não estou querendo dizer que eu sou o melhor. Eu tenho muita coisa para aprender, gente. Cada dia eu aprendo mais com a minha esposa, né? E ela comigo, né? Mas eu gostaria do fundo do coração que essas coisas que foram ditas agora sejam refletidas, né? Que o Espírito do Senhor trabalhe no teu coraçãozinho para você ponderar e colocar em prática. E agora, por favor, não cobre do teu cônjuge que ele melhore. Se cobre. Né? Tem muitas irmãzinhas que mandaram, eu vou abrir meu coração. Até um irmãozinho aqui mandou para mim uma mensagem dizendo o seguinte: pastor, foi muito bom, tá? A live passada. Tomara que a minha esposa tenha ouvido, né? Tenha aprendido algo. Eu achei muito engraçado isso. E não foi só ele não, teve outras irmãzinhas também que mandaram a mensagem. Então, espero que você tenha aprendido algo, e que o Espírito toque no coração dele ou dela para também colocar em prática, tá bom? Não fique cobrando o seu marido, a sua mulher para mudar. Cobre a si mesmo, peça poder de Deus para que você mude, que muitas vezes o problema não está com os outros, está conosco, tá bom? Que Deus abra o teu coração e teus olhos. E nesse momento, vamos orar. Pai querido, obrigado por esse momento de conversa, de bate-papo, de sinceridade aqui. Peço ao Senhor que me ajude, que eu seja compreendido e que todos que estão assistindo, que vão assistir, eles possam entender que o Senhor quer o melhor, né? O Senhor é um Deus que conversa, que ouve, que dialoga e que sejamos também iguais ao Senhor. Abençoe a nossa família, Pai. Nos ajude a crescer juntos, a ser transformados. Tira de nós o egoísmo, a avareza. Tira de nós esse desejo de ser o melhor, de ser o certo, mas que possamos ser uma bênção para a nossa família. Nos abençoe, transforme o nosso coração e que sejamos uma luz no nosso lar. São bênçãos que lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e nos vemos aí na próxima semana, se Deus assim o permitir. Tá? Valeu, viu?